Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Hoje eu vou relatar o 11º capítulo da minha trajetória. Bem, para quem está acompanhando minha trajetória, eu conto o caso de abdução que ocorreu comigo em 1988. E eu dou sequência agora ao 10º capítulo. Depois de me deparar, com aqueles seres estranhos, eu senti-me muito infeliz. Eu queria que tudo parasse. Eu atingi o auge da síndrome do pânico. Então eu resolvi buscar ajuda com um psicanalista. E no primeiro momento eu procuro um psicólogo, um psicanalista da linha ortodoxa. E logo eu vejo que são todos reducionistas. E que Freud não explica tudo. Começo a achar então que a solução virá de um terapeuta voltado à área holística. E eu sou atendida então por um parapsicólogo do IPA, Instituto de Pesquisas de Paraciências em São Paulo. Tentamos fazer regressão, mas as primeiras tentativas falharam por completo. Era tudo tão perturbador para mim, até que Maria Helena, uma amiga, disse que conhece uma doutora que realmente poderia me ajudar. Ela entra em contato com a doutora Gilda Moura, no Rio de Janeiro. E vamos até lá. Eu, Vera e Maria Helena, minhas amigas. Doutora Gilda Moura é uma renomada psicóloga, autora de vários livros referentes à abdução e pesquisadora de casos de sequestros alienígenas. Doutora Gilda Moura nos recebe muito bem em seu apartamento. É uma pessoa altamente espiritualista, de uma simpatia cativante, que mantém amizade até os dias de hoje. Ela leva um longo papo comigo e diz que desconfia que eu estivesse envolvido em caso de abdução, ou seja, sequestro alienígena. Bem, agora sim que eu enlouqueço de vez, Voltei do Rio totalmente fora do ar. Esse tipo de assunto é surrealista demais para minha cabeça. Coisa de louco mesmo. Aceitar essa possibilidade é demais fantasioso para mim. Paralelamente, o professor Maximine e sua esposa, a senhora Leila, ambos do IPA, fazem comigo uma série de tentativas de regressão. Resultados positivos só viriam muito tempo depois. E mesmo eu obtendo melhora no tratamento, fico quase 2 anos, pessoal, convivendo com as minhas tribulações. Os seios positivos continuam, mas um entre todos me marcou para o resto da vida. Como os anteriores, é impressionantemente real. Estou dormindo na casa da minha mãe. E na projeção ou no sonho, vejo-me na maioria das vezes deitada, nua, em tal mesa cirúrgica que já citei nos programas anteriores. Estou presa no pulso e nos tornozelos por aquela mesma cinta de luz. Nesse momento aparecem 2 seres pequeninos. Não posso precisar a altura dele, mas eles tinham no máximo 1,30 ou 1,40. Cabeça grande, olhos desproporcionais, 4 dedos alongados. Seus olhares são penetrantes. Sinto calafrios. O medo me invade. De repente, um facho de luz vermelho neon alaranjado percorre o meu corpo em zigue-zague da cabeça aos pés, como se me escaneasse por inteiro. Mais tarde vim saber que é uma espécie de sonda que faz uma análise completa do físico e do estado vibracional da pessoa. Mas, como sempre, eu tenho muito, mas muito medo. Não consigo extravasar nem pensamentos e, às vezes, nem lágrimas. O pavor simplesmente me paralisava. Acordei naquela manhã com a narina esquerda sangrando. Não consigo entender o que são e o que querem de mim. Por que eu? É a pergunta que me faço o tempo todo. Eu também acho justa a explicação que conheço sobre o karma, porque eu tinha de pagar por algo que eu não lembrava. Olho no meu espelho e percebo de imediato um vergão vermelho no meio aqui da minha testa. Essa marca desapareceu anos à frente apenas. Mas que marca seria essa? Infantilmente eu minto até os amigos e família dizendo que bati a testa numa porta. Nos dias que se passam, eu procuro um dermatologista e, no primeiro instante, ele não consegue me explicar o que é.
apenas um pouco à frente. Um deles diz que parece ser uma queimadura que ocorre de dentro para fora, algo inconcebível para a medicina. Bem, meu pai morreu de tumor cerebral aos 49 anos de idade, como relatei nos capítulos anteriores. Na confusão mental, eu posso achar que eu também estou doente. Minha convicção se agrava, porque além da mancha, tenho fortes dores de cabeça. E também tenho aversão à luz, como relatei. Aprendi anos à frente que é comum os abduzidos adquirir fotofobia crônica. As manchas do pulso e da testa estão comigo até os dias de hoje. Decido então recorrer ao espiritismo. Na esperança, lógico, de algum mentor, que algum espírito de luz me explicar o que está acontecendo. Mas eles também não conseguem me ajudar. Intuitivamente, convido Raquel, que é uma das amigas que possuo. Ela é da igreja pentecostal, que ignora por completo tudo que se refere à psicografia ou à doutrina espírita. Peço a ela que entrelace sua mão com a minha. No meio, uma caneta solta entre os nossos dedos, apoiada em uma folha de sulfite. Porque eu ouvia vozes em minha cabeça. E com a caneta nessa posição, eu pensei que tornaria-se impossível a mim ou a Raquel comandar o rumo da escrita. É verdade. Eu só queria saber se as vozes eram reais ou não. Mas a caneta, impulsionada por movimentos involuntários, começa a escrever lentamente frases inteiras de cunho filosófico, universalista. Dizem, por exemplo, que o problema mundial é, antes de tudo, individual. Que o dia que o ser humano fizer o caminho do ser, chamado de caminho interno, consertará o planeta onde vive. Mas o mais desconcertante de tudo é que penso estar recebendo comunicação de um mentor espiritual. Mas o autor das mensagens discorda. Afirma não ser um desencarnado, e sim um habitante vivo do planeta Sirius. Nas sessões que se seguem, passamos a receber diversas comunicações desse ser que se diz ser de Sirius, e que sua aparência é semelhante ao de um Zeta, e afirma estar com sua nave próxima à constelação de Alfa Centauros. Canalizamos mensagens com letras espelhadas, palavras de trás para frente, textos em aramaico, hebraico maçoreta, em Irdim, que é um dialeto do Antigo Egito, em linguagem suméria, como os da antiga civilização, e um linguista ajuda-nos a decifrá-las. O ser pede em suas mensagens que eu não me assuste, que em breve fará um contato conosco, e assegura que a minha consciência irá se expandir. Ainda, claro, não convencida, continuo a pensar ser um espírito brincalhão e não um ET. Conto, toda essa história é um amigo chamado Márcio. Ele é estudioso e participante de um grupo de ufologia na cidade de Figueiras, que tem como contatado o Trigueirinho. Ele afirma categoricamente que eu estou tendo contato com intra ou extraterrestre. Como de hábito, eu rechaço essa possibilidade. Eu e meu terapeuta, professor Max, continuamos tentando regressão. Quase 2 meses de esforços e conseguimos. E por mais absurdo que tudo pareça, os fatos começam então a fazer sentido. A verdade, pouco a pouco, vai tomando a forma. Nessa sessão regressiva, eu revivo o sonho que gerou então a minha mancha na testa. Vejo-me em um ambiente arredondado, com 2 seres de tipologia zeta. Estou imobilizada pelo medo. E lá estou eu, atada como sempre à mesa cirúrgica, com esses seres que me olham face a face, como se eu fosse um bicho amedrontado. Eles me fitam com indescritível profundidade. Tenho a impressão que os seus olhos me desnudam, devassam, transpassam. Eles não demonstram emoção alguma. Nesse momento, minhas lágrimas caem uma a uma. Parece saber tudo o que estou pensando. Não obstante o medo, também vejo-me fascinada, em desvendar todo esse processo em que eu estou envolvida, sem saber o porquê. Um desses seres pega um objeto que lembra um tubo de ensaio muito fino, com uma luminosidade de cor azulada na ponta, e o injeta na minha narina. De repente, vejo a luz esférico, vermelho-alaranjada, a mesma que apareceu em meu apartamento,
deslocando-se mais ou menos a 30 centímetros do meu corpo novamente, como se me escaneasse. Uma dor insuportável quando o líquido azulado penetra a minha narina. Parece rasgar o meu cérebro. Começo a gritar, sinto que estou sendo queimado por dentro, como se um ácido quisesse abrir um caminho no meu cérebro. Tenho a impressão que a minha testa, a minha cabeça vai estourar. Grito, choro torrencialmente, sinto um misto de raiva e de dor. O ser estende um de seus 4 dedos, encosta-o no meu hemisfério direito e sinto sua pele fria, como se um réptil tivesse me tocado. Um arrepio toma meu corpo e eu apago. Ainda em regressão, pessoal, vejo-me em meu quarto. O relógio marca 3 horas da manhã. Acordo em sobressalto, nariz sangrando, dor de cabeça, noto um vergão em minha testa, como se fosse uma dessas marcas que os indianos usam em sentido vertical. E termina assim a regressão. Agora, não é uma questão de eu crer ou não crer. Sei que eu estou tendo contato com seres que não são humanos. E isso me choca completamente. Em companhia de amigos kardecistas, depois, e cada vez em número maior, dou continuidade às sessões de canalizações, termo que se aplica à comunicação com seres interplanetários. O grupo, então, adota o nome de Alpha Centauros, uma referência ao planeta, né, do ser responsável pelas mensagens. Minha cabeça parece um computador, como se o universo estivesse dentro dela. Começo a, então, receber mensagens que falam de desinversão consciencial. E uma delas, inclusive, é de Elmória. E fala também da nossa ligação desde os primórdios com os seres que intitulavam lá atrás de Anunnakis da Suméria. O ser revela mais uma peça deste quebra-cabeça. Eu, em passado remoto, assumi no meu intermissivo o compromisso de colaborar como agente transformador do meio que eu viveria nessa vida, ou seja, o planeta Shan, como eles dizem, que é o planeta Terra. Passado remoto, que compromisso é esse que eu não me lembro? Lá estava eu, perdida, mas como toda sagitariana nata, apesar do medo, comecei a sentir uma curiosidade imensa por este assunto. Mas tive medo de desenvolver também a síndrome de Estocolmo e me apaixonar pelos meus algozes. Mas o restante dessa trajetória, pessoal, ficará para o próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo.